Bom dia, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, quarta-feira, nossa aula de produção de texto e literatura. Então, Tiana vai pedir, por favor, que vocês peguem o livro de vocês, de língua portuguesa, onde trabalhamos a página 250. Certo? Vamos iniciar nossa aula com a nossa correção, tá bom? Então, vamos lá, página 250. Não foi isso, meus amores? A gente trabalhou a nossa história. Foi muito interessante o texto de Ana Maria Machado. Vocês lembram também que Tiana pediu para que vocês, fizessem a releitura do texto, para poder responder, certo? Então, vamos lá. Todo mundo coloque, por favor, na página 250, primeiro quesito para a gente iniciar a nossa correção, que diz assim: como começa a história dos filhos, de acordo com o texto? Começa com a história dos pais, avós, bisavós, não é isso que tem no texto? Então, vocês irão colocar. Começa, no caso, vocês irão corrigir, não é isso? Começa com a história. História. Começa com a história dos pais, não é isso? Vocês, a história conta, o texto conta que primeiro se inicia com a história dos pais, depois dos avós, bisavós, tataravós e aí em diante. Então, história dos pais, avós, depois de avós, tia Ana, bisavós, e reticência, Tiana, que continua, não encerra aí, que continua, certo? Ok. E o segundo diz assim: o que faz os índios mais velhos quando à noite todos ficam em volta da fogueira? De acordo com o texto, os índios mais velhos contam a história de todos os antepassados, avós, bisavós, até chegar a 20. Tia Ana, eu coloquei até bisavós. Aí você irá apenas completar, tá certo? Então, vamos lá. O 2 diz assim: os índios, certo? Os índios mais velhos, os índios mais velhos contam as histórias, contam as histórias de todos os antepassados, de todos os antepassados. 2 pontos. Certo? Tiana vai apagar. Mas Tiana vai apagar aqui em cima para que a gente possa continuar. De todos os antepassados, 2 pontos. Avós,
bisavós, avós, bisavós, até chegar 20. Aí, reticência, até chegar 20. Certo, gente? Até chegar 20. No caso, até chegar a 20, tá certo? Corrige aí. Certo, turminha? Então, a pergunta foi: o que fazem os índios mais velhos quando à noite todos ficam em volta à fogueira? Os índios mais velhos contam as histórias de todos os antepassados, avós, bisavós, até chegar a 20. Certo, turminha? Corrigiram? Então, vamos agora para a terceira questão. Tiana vai apagar todo o quadro. Certo? Fizeram a correção direitinho. Tia vai apagar todo o quadro para que a gente possa continuar. Então, Tiana está apagando. E vamos para o quesito 3. Deixa eu ajeitar o quadro. Quesito 3, que diz assim: quais as coisas que o homem branco prefere saber hoje em dia? Homem branco, aí coloca assim, o homem branco. O homem branco prefere saber escalação. Saber escalação de time de futebol. De time de futebol, anúncio de televisão, capitais de países, marcas de automóveis, e outras sabedorias civilizadas Certo, gente? Então, se o de vocês está incompleto, vocês completem. Certo? Olha só. Quais as coisas que o homem branco prefere saber hoje em dia? O que é que as pessoas estão preferindo hoje em dia? Homem branco prefere saber escalação de time de futebol, anúncio de televisão, capitais de países, marcas de automóveis e outras sabedorias civilizadas. Gente, isso é de acordo com o texto, certo? Vamos lá. O quarto, na verdade, quesito 4. Tiana vai apagar o quadro. Vocês corrigiram, fizeram direitinho. Então, vamos para o quesito 4. Tia vai apagar o quadro. Certo? Quesito 4. Que diz assim: complete as frases de acordo com o texto.
Letra A. Nem todas as pessoas conhecem a... Letra A. Nem todas as pessoas conhecem a história de seus antepassados. Certo? Letrinha B. Diz assim a letrinha B. O índio lembra, certo? O índio lembra a história de seus antepassados, certíssimo. Letra C. O homem branco não se interessa o homem branco não se interessa pelos seus antepassados, certo? Fizeram uma correção. Olha só, gente, o quesito 5. Você concorda com o texto quando diz que perdemos o costume de saber a história da nossa família porque ficamos muito presos às coisas da vida moderna? Como a televisão, as marcas de automóveis, justifique sua resposta. Eu concordo. Infelizmente, as pessoas, né, a tecnologia veio para nos ajudar, tem o seu lado bom, mas infelizmente, muitas pessoas, elas não se preocupam mais em conversar com seus familiares, saber as histórias, né, dos seus antepassados, dos seus pais, avós, porque realmente estão preocupadas com as coisas da tecnologia. Então, eu concordo com o texto quando diz que as pessoas se importam mais com televisão, marcas de automóveis, jogos de futebol. Mas aí, meus amores, é uma questão pessoal, certo? Então, tia já recebeu. Quem não fez, atualize o livrinho, tá certo, meus amores? Olha só, vamos continuar com o nosso livro de língua portuguesa. Tem textos maravilhosos que podemos trabalhar leitura, trabalhar interpretação de texto, certo? Então, Tiana vai apagar o quadro. E vocês irão colocar as páginas de classe. 256 e 257, certo? Não esqueçam de colocar a data de hoje. Certo? Certo, turma? Olha só. Classe, no livrinho de língua portuguesa, estamos trabalhando produção de texto e literatura. As páginas serão 256 e 257. Certo? Então, peguem aí, anotem e vamos juntos, né, fazer a leitura do texto. Um texto muito legal. Então, vamos, meus amores, peguem o livro. Olha só, tia vai ler devagar para que vocês acompanhem Tiana na leitura. A gente sabe que a leitura é muito importante, certo? Não só para as crianças, mas também para todos, em qualquer idade. A leitura é maravilhosa. Ela nos ensina a ler, a conhecer, ela nos ensina, né, a conhecer novas palavras, a falar corretamente, a escrever corretamente, certo? Então, a gente vai praticar a leitura até para sempre, certo? Então, vamos lá. Diz assim, A Terra dos Patos. Esse texto é de Álvaro Antônio de Menezes, certo? A Terra dos Patos, que diz assim, acompanhe a leitura, por favor. A Terra dos Patos era governada por um rei que tinha conquistado o poder à força. Ninguém gostava dele, o que era muito natural. Pato Rei vivia muito bem, confortavelmente em seu belo castelo, todo de ouro.
até o chão e o teto, com tudo que tomava do povo. Enquanto isso, os patos passavam muita fome e moravam mal. Trabalhavam dia e noite sem parar. O pato-rei só comia e dormia, dormia e comia e nunca saía de seu castelo. Mal andava de tão gordo e, para levantar-se, tinha que ser puxado por mais de 20 patos. Seu peito era muito largo, parecia um muro e cheio de medalhas que ele mesmo mandava fazer. Pato Rei tinha o seu lado, garantindo o governo, os patos puxa-puxa. Eles prendiam quem falasse mal do reino e tinham armas poderosas. Eles prendiam quem falasse mal do reino, né? E tinha armas poderosas. E em troca desse apoio, o rei lhes dava mordomias. Quer dizer, boa casa, comida, presentes, enfim. Nada lhes faltava. O povo andava danado, não aguentava mais aquela vida de escravo. Mas o que fazer? Os patos andavam tristes, de cabeça baixa e envelheciam rápido de tanto sofrimento. Como o povo não se unia, era duro mudar essa horrível situação em que viviam, porque a terra dos patos era dividida em 4 territórios. Ao sul, a terra azul, ao norte, a terra lilás, a leste, a terra amarela e a oeste, a terra vermelha. Olha só, gente. Vamos continuar. E eles não se davam bem e praticamente nem se falavam. Todos achavam que o governo tinha que mudar, mas mudar para a sua cor. E enquanto brigavam entre si, o rei continuava no trono. E assim ficava cada dia mais difícil construir um mundo melhor, uma terra justa, onde todos vivessem em paz. Olha só, gente, existia 4 reinos, não é? Gente, o azul, o lilás, o amarelo e o vermelho. Em vez de eles se unirem para resolver, mudar a situação, eles só faziam brigar. E com briga nada se resolve, a situação não mudava e continuavam na mesma. Um texto bem interessante. Aí que diz assim, vocabulário, Tiana. A gente já sabe que o vocabulário é como se fosse um mini dicionário, não é isso, gente? Que retira do texto algumas palavras, certo? Algumas palavras com os seus significados. Porque é natural a gente estar lendo um livro ou estar lendo um texto onde fica confuso, né? Com o significado. O que significa tal palavra? Então, o vocabulário ou dicionário, né, isso, ele vem para nos ajudar, dar o significado daquela palavra, certo? E diz assim, mordomias, privilégio, regalias ou vantagem, quando diz, né, que tinha os patos que observavam as pessoas que falavam mal do rei. E em troca disso, eles não recebiam dinheiro, eles recebiam mordomias, privilégios, regalias, vantagens, certo? E danado, quando diz assim, danado pode ser nervoso, furioso, certo? O menino ficou danado, ficou nervoso, furioso. Certo, meus amores? Então, agora vamos responder. A gente sabe, e geralmente a primeira parte do texto a gente vai trabalhar muito os sinônimos. Que é sinônimos, gente? São outras palavras, né, que têm o mesmo significado, certo? Ou significado muito parecido, certo? Lembraram? Então, vamos lá. Tia vai apagar o quadro. E vamos colocar, certo? Na página 257. Primeiro quesito que diz assim. Você prestou atenção à história, diz assim. Dê o significado das palavras abaixo. Mordomias
e danado. Fácil, a gente vai consultar, Tiana, o dicionário. Mordomias, observem que deu 3 significados. Privilégios. Privilégios. Só privilégios, gente. Privilégios, regalias, ou, deixa eu tirar a vírgula e colocar ou, vantagens. Certo? Então, mordomias, eu poderia trocar, Tiana, por privilégios, regalias ou vantagens. Certo? Vamos lá. Danado. Pode ser o mesmo que nervoso ou furioso. Certo? Entenderam, gente? Então, vamos lá. Quesito 2 diz assim. Agora, escreva frases usando o antônimo das palavras. Gente, observem. O que é o sinônimo? Sinônimos são palavras, Tiana, que têm o mesmo significado ou significados parecidos. E antônimos, gente? E antônimo? São palavras, Tiana, o contrário. Se eu digo alto, o contrário de alto, baixo. Se eu digo claro, o contrário de claro, escuro. Pois é, agora não vamos utilizar sinônimos, vamos utilizar antônimos, as palavras o contrário. Escreva a frase usando os antônimos das palavras. Mordomias. Eu já sei, Tiana, que mordomia é o mesmo que privilégio, regalias e vantagens. Então, eu vou escolher, tá, gente? Ó, tia vai dar uma sugestão, mas aí você pode colocar qualquer palavra contrária, certo? Qualquer frase contrária, você pode usar privilégios, o contrário de privilégios, o contrário de regalias e o contrário de vantagens. Eu vou escolher vantagens, certo? O contrário de vantagens é desvantagens. Pois é, Tiana vai colocar Ana está em desvantagem no jogo. Olha só. Aqui tinha para formar uma frase usando o antônimo da palavra mordomias. Eu sei que mordomias pode ser privilégio, regalias ou vantagens. Eu escolhi colocar o antônimo, o contrário de vantagens, que é desvantagem. Certo? Ou desvantagens. Certo? Ana está em desvantagem no jogo. Certo, meus amores? Vamos lá. Danado. E aí? Danado, eu já sei que pode ser nervoso e furioso. Certo? Eu vou escolher colocar o contrário de nervoso. Tranquilo, exatamente. É uma sugestão, tá, gente? Vocês podem escolher outra palavra, não tem problema. Então, Tiana vai apagar aqui. Vamos lá, da segunda questão. Então, eu vou colocar aqui. Seu Antônio estava muito tranquilo. Estava muito tranquilo. Certo, turminha? Tiana colocou o antônimo de nervoso, tranquilo. Certo?
Entenderam? Muito bem. Agora, Tiana vai deixar a página 258. Deixa a tia apagar o quadro. Tiana vai deixar 258. Casa. Não esqueça de colocar a data de hoje. Certo? 258, onde vocês precisam ler novamente o texto. Ah, tia, mas eu já entendi tudo, mas vamos novamente fazer a leitura, certo? A releitura do texto, certo? Posso contar com vocês? Então, vamos lá. Na 258, de acordo com o texto, descreva como era o castelo em que vivia o Pato Rei. O Pato Rei, como era o castelo dele? Todo de ouro, né? E aí vocês respondem. 2. Como viviam as pessoas que moravam na terra do rei? Será que viviam no luxo também? 3. E como era a vida do Pato Rei? E aí? Ele só comia, né? E aí vocês irão ler novamente a história, certo? E vão retirar do texto. 4. Que eram os patos puxa-puxas? E aí? Era aqueles que faziam o quê? 5. O que os patos puxa-puxas recebiam em troca por defender o governo? Também no texto estava dizendo. O 6 diz assim: por que era difícil mudar a situação em que viviam os patos? E aí? E aí? Será que era porque cada um queria se mudar, vai ter que mudar para a minha cor? Eles ficavam brigando porque eles queriam que cada um mudasse para as cores de cada um. Ninguém queria abrir mão, ninguém queria ceder. Então, você vai novamente reler o texto, certo? Para poder colocar de acordo com o texto. Tá certo o terceiro ano, então Tiana vai ficar aguardando a atividade de vocês, ó. Um beijo e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.